O diretor mais temido da empresa lançou um desafio impossível em cima da mesa, na frente de todo mundo, e tirou sarro da estagiária que resolveu aceitar. Em poucas horas, ele engoliria cada risada que deu. Dá um jeito nisso. Roberto arremessou o processo em cima da mesa, e não foi com cuidado. O clima congelou na hora. 16 executivos, todos de terno, cravaram os olhos naquele envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. "Quanto tempo você trabalha aqui?" perguntou sem desviar o olhar de Marina. 3 meses, respondeu ela sem piscar. Roberto soltou uma risada curta, daquelas que não precisam de explicação. 3 meses, repetiu devagar, passando os olhos pela sala. Alguém aqui consegue acreditar nisso? As risadas vieram em cascata. Começaram os diretores sentados à direita, depois os gerentes que estavam perto da janela. Teve um que até bateu palma. Outro olhou para o colega do lado com aquela cara de "tá vendo a mesma coisa que eu?" Marina ficou parada, manteve o processo na frente dela, as mãos sobre as pernas e o olhar fixo em Roberto. "Esse projeto trava a empresa há 6 meses, disse ele, inclinando o corpo para frente devagar. Contratamos 3 consultorias especializadas, cobraram uma fortuna e vazaram sem dar solução nenhuma. Uns 2 vice-presidentes se envolveram e acabaram pedindo demissão. 2. Mas hoje eu tô de bom humor." Deu um passo para trás na cabeceira e abriu os braços, como quem vai conceder um milagre. "Se você conseguir resolver, eu te transfiro meu salário desse mês. Completinho." A sala explodiu. Gargalhadas, troca de olhares, cochichos. Mas antes que alguém pensasse que era piada, ele completou. "Mas se você fracassar, vaza daqui antes do meio-dia, sem carta de recomendação, sem contatos, sem nada." Marina ergueu os olhos para ele. Devagar. Roberto esboçou aquele sorriso típico de quem sabe o placar antes do apito final. Ela pegou a pasta, abriu na primeira página. Todo mundo na reunião percebeu na mesma hora que ela ia aceitar mesmo. Um murmúrio percorreu a sala. Alguém soltou um comentário baixinho, outro balançou a cabeça com pena. 16 pares de olhos se fixaram em Marina, uns com curiosidade, a grande maioria com compaixão. Roberto bateu palma no ar. "Tá certo. Então você tem até as 3 da tarde. O barulho do ar-condicionado era a única coisa que se ouvia. Como é que uma estagiária tão novata ia superar aquilo? A capa do processo tinha o logotipo da empresa num canto, azul, com um brilho, idêntico ao crachá que deram para Marina no dia que ela entrou. Ela fechou os olhos por um instante e voltou no tempo. 3 meses antes, ela tinha entrado pela porta às 7h30 em ponto, mais cedo do que todo mundo. Com a bolsa pendurada, o caderno novinho em folha cheirando a novo e o coração batendo a 1000, igual acontece quando você sente que seu destino está prestes a mudar para sempre. A moça da recepção sorriu para ela com aquele olhar de quem já viu muito novato chegar cheio de gás e ir embora quietinho. "Marina Vargas?" perguntou. "Isso, é meu primeiro dia", respondeu Marina, percebendo que estava com um sorriso exagerado no rosto. Ela tinha cursado 5 anos de faculdade, bancando os estudos servindo mesa. 3 turnos por semana, às vezes 4. A mãe dela continuava lavando roupa para fora. O pai sumiu quando ela tinha acabado de fazer 11 anos. E mesmo assim, ela conseguiu se formar com as melhores notas da turma. Aquele emprego representava o começo do futuro dela. Mas em 15 dias, Marina já tinha entendido qual era exatamente o papel dela naquele lugar. "Estagiária, tira umas cópias para mim. Estagiária, organiza esses documentos. Estagiária, você anotou os pedidos de café?" Um dia, ela preparou um relatório completo da área financeira por conta própria, sem ninguém pedir. Levou 15 dias para terminar. Imprimiu, grampeou e colocou numa pasta. Deixou na mesa do chefe com um bilhete. Dias depois, viu o mesmo chefe apresentando o relatório dela na reunião de diretoria. Ponto por ponto, sem mencionar o nome dela nenhuma vez.
Ela esperou ele sair da sala de reunião. Esse relatório fui eu que fiz. Disparou sem rodeios. Ele virou para olhar ela com uma cara de quem nem lembrava direito. Você colaborou. É diferente. E seguiu andando. Naquela tarde, Marina ficou no ponto de ônibus por 40 minutos. Não era por causa do trânsito. Era porque precisava pensar se valia a pena voltar para o escritório no dia seguinte. E voltou. Tomou a decisão firme de não sair dali sem deixar uma marca que ninguém fosse capaz de apagar ou roubar. A gargalhada de Roberto interrompeu os pensamentos dela. Alta, escancarada, cheia de arrogância. Marina abriu os olhos. Ainda segurava o processo. A sala continuava cheia. O barulho do ar-condicionado ainda incomodava. Mas alguma coisa tinha mudado dentro dela nos últimos 30 segundos. Roberto estava encostado na parede do fundo, com os braços cruzados, esperando ela desistir. Ela virou a página do documento. Chegou na segunda, depois na terceira. E conforme ia lendo, um detalhe ficava claro. Aquela crise que travou a empresa por 6 meses, que fez 2 executivos pedirem demissão e 3 consultorias externas baterem com a cara na porta, ela já tinha analisado aquilo antes. Marina tinha 40 minutos exatos antes da próxima reunião de Roberto. 40 minutos para decifrar um problema que tinha derrubado gente com muito mais currículo que ela. Pegou os papéis, saiu da sala de diretoria e foi para o único canto onde conseguia se concentrar. A mesa dela, no fundo do corredor, espremida entre a copiadora e o arquivo de materiais. O lugar que todo mundo rejeitava. O que estava vago no dia que ela entrou. Abriu o relatório do começo e começou a estudar. A situação parecia fácil de entender num primeiro olhar. A empresa tinha um contrato com um fornecedor. Esse fornecedor tinha declarado falência técnica e o documento tinha uma cláusula que basicamente amarrava a empresa num acordo que não fazia o menor sentido. Com o passar dos meses, a empresa sangrava dinheiro e qualquer tentativa de rescindir o contrato abria uma briga judicial ainda pior. Marina revisou página por página. Fazia anotações no caderno, números, datas, nomes, até que parou numa folha específica. Um quadro de gastos do período passado. Tinha uma linha marcada com marca-texto. Alguém destacou e depois riscou. Ela se aproximou para ver melhor. O valor riscado não batia nada com o balanço final impresso no verso. Alguém alterou o valor e não fez isso com cuidado nenhum. Marina ficou olhando para o papel por uns 15 segundos. Depois resolveu procurar os balanços originais na rede da empresa. Ligou o computador, digitou a senha, entrou no banco de dados. O diretório do contrato apareceu na tela. Mas na hora que clicou, apareceu uma mensagem clara. Acesso negado. Requer permissão do administrador responsável. Ela foi até a mesa do Inácio, o analista mais antigo que sentava a poucos metros dela. Inácio, você pode me dar acesso para abrir o arquivo do contrato mundial? Preciso urgente ver os balanços originais. O cara nem desviou o olhar do monitor. Esses arquivos são restritos para estagiários. Pede para o Roberto. Mas o Roberto foi quem me passou essa tarefa. O lógico é que eu possa entrar para consultar. Pede para o Roberto, insistiu ele, com a mesma cara, usando o mesmo tom de voz. Marina voltou para a cadeira dela. Respirou fundo. Não dependia da rede. Tinha os documentos em papel. Ia resolver com o que já tinha. Passou os 20 minutos seguintes recalculando os valores à mão, comparando a versão física com a que teoricamente estava online. A diferença era clara. Não era erro de digitação. Foi proposital. E se ela conseguisse provar isso, o cenário inteiro mudava. Levantou, foi até a sala de Roberto e bateu na porta sem hesitar muito. Entra! Respondeu uma voz áspera lá de dentro. Ela girou a maçaneta. Roberto falava no celular, mas fez sinal para ela esperar. Depois desligou a chamada devagar, mantendo os olhos fixos nela.
O que você quer? Preciso urgente da permissão para os balanços originais do contrato mundial, os que estão na rede. Tem uma diferença nos valores do documento impresso que pode ser a solução para tudo. Roberto recostou na cadeira. Uma diferença. Isso. Uma linha de despesas foi alterada entre a versão anterior e o balanço final. Se o senhor me deixar ver a fonte, eu posso. Marina, cortou ele com aquela calma de quem não precisa gritar para assustar. Você trabalha aqui há 3 meses. 3 meses. Você acha mesmo que vai chegar aqui e me dizer que descobriu um detalhe que 3 consultorias externas não viram? Eu encontrei um padrão nos papéis que... Os registros originais são confidenciais. Você não tem nível para acessar eles. Assunto encerrado. Girou a cadeira de novo para frente. Ainda tem horas até as 3. Te aconselho a administrar melhor seu tempo. Marina saiu da sala sem dizer nada. Parou no corredor, encostou as costas na parede. Estava encurralada. Sem acesso na rede, sem apoio, sem um único colega na empresa disposto a arriscar o emprego por uma estagiária num desafio que todo mundo já tinha como perdido. E os minutos continuavam passando. Foi até o bebedouro no fundo do escritório. Bebeu água. Ficou olhando pela janela uns instantes, lembrou da mãe dela, na pilha de roupas que ela lavava de madrugada todo dia, na conta de luz que tinha vencido fazia umas semanas, no dinheiro que Marina mandava todo mês, que mal dava para o básico, mas era o máximo que ela conseguia, e pensou no motivo que fez ela aceitar aquele desafio na frente da empresa toda. Não foi coragem, foi raiva pura. Mas raiva não paga conta. Raiva não arruma relatório. Raiva não desbloqueia servidor. Talvez ela tivesse cometido um erro enorme. Talvez Roberto tivesse calculado tudo desde o momento que lançou o desafio. Talvez aquilo fosse uma armadilha desde o começo, só para ter uma desculpa perfeita e mandar ela embora. Ela era brilhante. Sabia que era. Mas tanto assim para superar isso? 3 consultorias. 2 vice-presidentes. Quem ela pensava que era? Marina fechou o caderno e segurou ele entre as mãos por um instante. Essas mesmas mãos que serviram bandejas por 5 anos enquanto fazia faculdade à noite. Essas mãos que aguentaram o peso das mesas, que assinaram o contrato de estágio, que prepararam um relatório que outro homem apresentou como se fosse dele. Pensou em pegar as coisas dela, descer no RH e pedir demissão antes das 3. Pelo menos saía por conta própria. A porta do almoxarifado abriu do lado dela. Dona Célia apareceu segurando um pacote de papel debaixo do braço, com aquela cara de quem aguenta peso nas costas há muitos anos. Cruzaram olhares. Dona Célia trabalhava na empresa há 19 anos. Conhecia cada corredor, cada pasta, cada fofoca. E tinham rebaixado ela de cargo 3 anos atrás, sem motivo claro, logo depois de discutir com Roberto numa reunião. Era segredo de polichinelo. Ninguém tocava no assunto. Dona Célia examinou Marina com o olhar. Viu o caderno, viu o relatório. Viu a cara de quem está quase desistindo, mas ainda aguenta o tranco. Você está tentando resolver a parada do Mundial. Não pareceu pergunta. Marina demorou um pouco para responder. Tô tentando, admitiu. Dona Célia ficou em silêncio um instante. Olhou para a direita, olhou para a esquerda. Vem comigo, murmurou. Tenho uns documentos que vão te ajudar. Marina congelou um segundo. Podia ignorar, podia ir embora, podia desistir e acabar com aquela palhaçada na hora, mas preferiu seguir ela. O relógio marcava 2h10 quando Marina saiu do arquivo morto. Faltavam 50 minutos e ela levava um papel na mão. Dona Célia mostrou um e-mail antigo, impresso, guardado numa pasta que ninguém tinha pensado em jogar fora. Uma comunicação interna de 3 anos atrás, onde o próprio Roberto validava uma mudança nas cláusulas do contrato mundial, ignorando completamente o departamento jurídico. Uma ordem direta que na época ninguém questionou.
Não servia como prova definitiva para derrubar o caso, mas dava para achar uma brecha. Marina sabia que ia atacar sem munição completa. Sabia do perigo. Mas o tempo corria. Bateu na porta da sala de diretoria. Roberto estava lá dentro com mais 4 executivos. Estavam no meio de uma conversa, com garrafas de água na mesa, gravatas afrouxadas, com aquele clima de final de expediente de quem acha que o pior já passou. Com licença, interrompeu Marina. Roberto virou o corpo devagar. Ainda está no prédio. Não pareceu pergunta, pareceu constatação, mostrando um sorriso torto. Eu encontrei um detalhe no contrato mundial que muda todo o diagnóstico. Preciso que o senhor me ouça 5 minutos. Ele olhou para o relógio de pulso com aquela calma de filme. Ainda tem 43 minutos. E eu estou sendo bonzinho em ouvir você tão cedo. Os outros executivos se acomodaram nas cadeiras. As caras eram de quem vai ver um filme que já sabe o final. Marina soltou a folha impressa em cima da mesa. Esse e-mail prova que a cláusula que trava os pagamentos foi incluída depois de uma ordem sua, fora do padrão, sem revisão jurídica. Isso quer dizer que a cláusula tem brecha legal. A empresa não está amarrada. Nunca esteve. Ninguém falou nada. Roberto pegou a folha, leu, devagar. Devolveu para a mesa. De que gaveta você tirou isso? Do arquivo da gerência. Do arquivo, repetiu ele, jogando a folha no meio da mesa. Isso é um papel de 36 meses atrás. Não tem valor legal. Não tem referência. Não tem assinatura oficial. Virou para os outros. Alguém aqui dá valor para essa cópia? Um dos presentes, Fernando, pegou e deu uma olhada rápida. Isso não prova absolutamente nada. Largou a folha onde estava, meio de má vontade. Exato, concordou Roberto. Marina, você passou a manhã inteira para me entregar um papel que não serve de nada? Não é um papel qualquer. É a base inicial para anular a validade jurídica dessa cláusula. Se os advogados já revisaram. Cortou seco. 3 vezes. Contratamos especialistas que cobram por hora mais do que você ganha no mês. E adivinha o que eles concluíram? Que o documento é sólido e que o caminho mais seguro é fazer um acordo de rescisão com a outra parte. Levantou da cadeira. Você apareceu com um e-mail velho que até estagiário novato sabe que não vale nada num tribunal. É essa a sua descoberta genial? Ninguém fez barulho na sala. Marina não recuou. Com todo respeito, seu Roberto, nenhuma dessas consultorias auditou de onde veio essa cláusula. Elas revisaram os papéis do jeito que entregaram para elas. Eu estou dizendo que o documento, desde a origem, tem um defeito de fábrica. É completamente diferente. Por um instante, a expressão de Roberto endureceu. Uma pequena rachadura, quase invisível. O diretor Fernando apoiou o peso na mesa. O colega da janela parou de mexer no celular. Marina percebeu. Teve certeza que tinha acertado. Mas durou pouco. Roberto mostrou os dentes de novo, com aquela cara que não tem nada de feliz. Quer saber o que eu acho? Soltou, dando passos curtos, contornando as cadeiras. Acho que você é uma garota esforçada. Teve uma infância difícil. Ralou para entrar nessa empresa, e eu admiro isso. Mas esforço não é capacidade. Suar a camisa não significa que você está fazendo gol. Parou do lado dela. Sabe qual é seu verdadeiro problema, Marina? Você não tem noção da própria inexperiência. O cara da janela soltou uma risadinha disfarçada. Fernando desviou o olhar, fazendo que não viu nada. 3 consultorias entraram aqui com equipe completa. Plataforma de auditoria e décadas de experiência em contrato corporativo. Foram embora sem conseguir nada. E você acha que vai resolver isso com um papel que tirou de um arquivo que provavelmente nem deveria ter acesso? Pegou a folha e devolveu na mão dela. Isso não é solução. É afogado pedindo socorro. Marina segurou o documento. Os dedos apertaram a borda com força. Eu não estou pedindo socorro. Eu estou certa. Roberto virou de costas.
Começou a andar em direção à janela. Você sabe onde eu cresci? Falou de costas. Numa periferia igual à sua, com as mesmas dificuldades que você passou, mas aprendi uma lição cedo. Tem gente que nasce para tomar decisão grande e tem gente que nasce para obedecer quem toma. Não tem nada de errado nisso. A sociedade precisa dos dois. Virou. Você é do segundo time, Marina. Quanto antes aceitar, mais tranquila vai viver. Todo mundo na sala estava com o olhar fixo nela. Ninguém fez barulho. Ninguém contestou. Um olhou para o notebook. O outro pegou a garrafa d'água. O do lado folheou uns papéis sem motivo. Ela continuava de pé no meio da sala, segurando o e-mail, na solidão mais absoluta da vida dela. Roberto voltou para a cadeira, se acomodou, cruzou os braços. Faltam 38 minutos. Usa eles com inteligência. Ela saiu. A porta fechou com um baque surdo atrás dela. No corredor, foi até o banheiro, entrou, trancou a porta de um cubículo e encostou o peso na parede. Não chorou, mas ficou ali um tempo que não soube medir. Ele tinha usado o passado dela como arma, como se tudo que ela tinha passado fosse a prova perfeita da incompetência dela. Como se ter ralado para chegar ali fosse, ironicamente, o motivo dela não merecer estar ali. Levantou os olhos para o teto. 38 minutos. E a única defesa que ela tinha estava amassada na mão dela. O cubículo era minúsculo. Tinha aquele cheiro de cloro que Marina já nem percebia mais depois de tanto tempo ali. Ficou encostada na porta uns 2 minutos, só respirando. 38 minutos. Passou pela cabeça ligar para a mãe. Não para pedir conselho, só para ouvir a voz. Mas não ia conseguir falar sem chorar e preferiu não preocupar. Então ficou no silêncio. E o silêncio foi pesado, porque no escuro as palavras de Roberto ecoaram. Letra por letra, aquele discurso sobre origem, sobre os 2 tipos de gente, sobre não ter noção da própria ignorância. Ela já tinha ouvido frases assim. O chefe que roubou o relatório dela falou. Um professor na faculdade escreveu num trabalho. Ambição demais para quem não tem base. Um recrutador, numa entrevista passada, perguntou, como quem não quer nada, se ela tinha parente na área. Era a mesma facada, só que com cabo diferente. Esse não é seu lugar. Ela escorregou devagar pela parede até sentar no chão, pernas dobradas, sentindo o frio da cerâmica nas costas. Ainda segurava o papel amassado. Ficou olhando para as linhas e percebeu que estava prestes a fazer exatamente o que todo mundo esperava que ela fizesse. Desistir na hora certa, sumir sem fazer barulho, poupar os outros do constrangimento de ver uma estagiária enfrentando um diretor, limpo, sem escândalo, passando despercebida. Lembrou de uma madrugada, 2 anos antes, estudando no depósito do restaurante onde trabalhava, depois de fechar o salão, usando a mesma roupa do turno, porque não dava tempo de trocar. A bancada cheia de livro, caderno, garrafa PET. Umas 3 da manhã. Prova no dia seguinte. Uma colega passou, viu aquilo e falou sem maldade, só com pena. Você não acha que é peso demais? Não está se acabando à toa? Marina fechou o caderno, olhou para ela e respondeu. Não tô, não. Foi a única resposta. Sem explicação. Levantou do chão. Alisou o papel com cuidado. Guardou no bolso. Saiu do cubículo, jogou água no rosto e se olhou no espelho por 3 segundos. Depois, saiu do banheiro. Foi direto falar com Dona Célia. Ela estava no almoxarifado de novo, arrumando pacotes de papel numa prateleira. Quando ouviu a porta, virou a cabeça. Viu a cara de Marina. Entendeu na hora. Não deu certo. Diagnosticou Dona Célia. Ele ignorou. Disse que o documento não vale nada porque não tem amparo legal. Dona Célia ficou em silêncio uns segundos. Arrumou os pacotes devagar. Não mentiu. Sozinho não vale muito. Mas a senhora me disse que esse e-mail... Eu disse que era a ponta do fio. Cortou com aquele tom calmo de quem já viveu muito para se desesperar. E ponta do fio não é o nó inteiro.
Desceu do banquinho, foi até uma gaveta no fundo da sala e abriu com uma chave pequena que tirou do avental. Lá dentro tinham pastas, velhas, com elástico ressecado pelo tempo. Quando me rebaixaram, eu escolhi não brigar. Contou sem olhar para Marina, passando os dedos nas bordas. Mas também não joguei nada fora. Puxou uma pasta verde gasta nos cantos, entregou para Marina. Ata de reunião de diretoria, de 36 meses atrás, antes da assinatura do contrato. Tá aí a lista de presença, os pontos discutidos e as votações. Fez uma pausa. E tem uma assinatura que não devia estar. Marina abriu a pasta, leu o primeiro parágrafo, depois o segundo. O olhar congelou quando chegou nas assinaturas na lateral. Roberto Fontes. De acordo e ciente. Ele sabia. Desde o começo, ele sabia que aquela cláusula foi incluída por baixo dos panos. E durante 6 meses, enquanto a empresa queimava dinheiro e cabeças rolavam, ele ficou calado. Porque o problema nunca foi o contrato. O problema era que desfazer o contrato ia expor o jogo sujo dele. Marina fechou a pasta devagar. Levantou o rosto para Dona Célia. Vou precisar que a senhora vá comigo. Dona Célia cruzou os braços. Pensou uns segundos. Até que horas? Até às 3. Então vamos indo. Tirou o avental e pendurou atrás da porta. Me fala seu plano. Me fala seu plano. Tinha pedido Dona Célia. E Marina percebeu que não tinha plano nenhum. Tinha uma ata, um e-mail e 26 minutos. Então falou o que estava pensando. A ata prova que ele sabia do erro antes da assinatura. O e-mail prova que ele autorizou a mudança sem passar pelo jurídico. Sozinhos, nenhum dos dois derruba ele. Juntos, mostram que teve um esquema, uma ação planejada. Dona Célia escutou sem abrir a boca. Mas eu não posso chegar lá sozinha com esses papéis, argumentou Marina. Ele vai dizer que é documento velho, que não vale nada, que eu não entendo as regras da empresa. Preciso de alguém que estava lá. Alguém que assinou essa ata e possa confirmar tudo o que aconteceu naquele dia. Dona Célia ficou um tempo em silêncio. Tem uma pessoa. Soltou. Marcos Navarro, diretor de auditoria. Ele participou daquela reunião e, na época, ele foi contra. Eu sei porque fui eu que digitei essa ata. Marina fixou o olhar nela. A senhora escreveu esse documento. Eu era assistente da diretoria, explicou Dona Célia, sem tom de vítima. Antes do Roberto me mandar para o almoxarifado. O peso daquilo pairou no ar por um instante. E o Navarro topa testemunhar? Perguntou Marina. Não sei, mas é a única peça que presta. Marina já estava com meio corpo para fora. A sala do Marcos Navarro ficava no 12º andar. Marina subiu pela escada de emergência porque o elevador demorava e não podia perder um segundo. Bateu na porta. Entra. O homem estava de óculos, debruçado sobre uns contratos na mesa. Uns 55 anos, cabelo grisalho perfeitamente penteado, cara de quem revisa cláusula miúda sem pressa. Levantou a vista. Viu Marina. Viu os documentos na mão dela. Você é a menina do desafio, afirmou. Sou sim, senhor. Marina Vargas. Já me contaram a fofoca. Tirou os óculos. Senta. Ela sentou na ponta da cadeira, apoiando a pasta no colo. Eu tenho 18 minutos. O senhor me permite ir direto ao ponto? Ele fez um gesto com a mão. Pode. Marina deslizou a ata na mesa. Abriu na página onde aparecia o nome dele. Depois, colocou o e-mail do lado. Ele leu os dois. Devagar. Cara fechada. De onde você tirou isso? Do arquivo morto. Com a ajuda de uma colega que preferiu guardar prova. Ele ficou um tempo em silêncio. Os dedos tocaram a borda do papel. Eu sei o que isso significa, murmurou. E você sabe que se descer sozinha com isso, ele te desmonta antes de você terminar de falar. Eu sei, respondeu Marina. Por isso vim falar com o senhor.
Navarro levantou. Andou até a janela. Ficou de costas uns 10 segundos. Eu tentei impedir aquilo na época. Soltou sem virar. Perdi. E aprendi que nesse ramo a gente escolhe onde brigar. Eu entendo, disse Marina, medindo as palavras. Mas dessa vez o senhor não vai brigar sozinho. Ele virou, olhou para ela com outros olhos. Você é corajosa ou só não sabe o perigo que está correndo? Os dois, respondeu. Navarro respirou fundo por mais 5 segundos. Pegou o paletó no encosto da cadeira. Vamos, desceram juntos. Dona Célia alcançou eles no 10º andar, segurando uma pasta diferente. Achei mais um, cochichou, entregando para o Navarro. Planilha de custos original do contrato, antes da fraude. Mostra exatamente o valor que a empresa devia ter economizado se não tivessem incluído aquela cláusula. 36 meses de rombo contabilizado. Navarro abriu, olhou a primeira página. Fechou os olhos um instante. 36 meses. Repetiu. 8.500.000 reais. Completou Dona Célia, seca. Marina sentiu o ar pesar. Não era mais um teste corporativo. Era fraude de verdade. Navarro virou para ela. Em quanto tempo? 11 minutos, ele confirmou com a cabeça. Guardou a planilha no bolso interno do paletó. Então é bom a gente se apressar. 2h53 o celular de Marina vibrou. Mensagem da Valéria, da secretaria. Roberto cancelou a reunião na sala dele. Disse que seu prazo venceu e pediu para o RH te localizar. Marina parou. Navarro leu por cima do ombro dela. Ele já sabe, diagnosticou. Ou desconfia. Não importa. Quer te tirar do jogo antes de você fazer gol. Marina olhou para o relógio. 7 minutos, calculou rápido. Tem alguma reunião geral hoje? Algum comitê com a diretoria toda? Dona Célia respondeu antes do Navarro. Reunião de balanço mensal. Todo dia 7. Salão principal, 11º andar. Começa 3h15. Presença obrigatória de todos os executivos. Marina já estava andando. Para, avisou Navarro. Você não está na lista dessa reunião. Se invadir, ele vira o jogo contra você. Invasão de reunião, vazamento de dado, qualquer desculpa que ele inventar. Eu sei, respondeu continuando. Marina. A voz dele subiu. Pensa. Ela parou, virou. Preciso de um motivo oficial para entrar naquela sala. Um motivo que ele não possa recusar. Navarro ficou quieto 3 segundos. Depois, e se eu tiver te convocado? Marina esperou. A auditoria tem poder de convocar qualquer funcionário para reunião de diretoria se tiver indício de desvio financeiro. Me falou devagar, pesando cada palavra. Eu tenho esse poder. E tenho isso. Bateu leve no bolso do paletó. É prova. Dona Célia olhou para o relógio. Faltam 5 minutos. Navarro ajeitou o paletó. Olhou nos olhos de Marina. Na hora que entrar, deixa eu começar. Você fala só quando eu passar a vez. E quando falar, fala só o que está no papel. Nada além. Marina concordou. Foram para os elevadores. Quando as portas abriram no 11º andar, Marina viu, no fundo do corredor, as portas enormes do salão fechadas, com a luz vermelha acesa. Reunião em andamento. Roberto estava lá dentro, no auge do poder dele, cercado pelos aliados, achando que tinha vencido. Navarro colocou a mão na maçaneta. Ou a gente entra ou desiste, disse. Navarro não empurrou a porta. Ficou com a mão no metal e olhou para Marina. Antes de entrar, preciso saber como você vai estruturar o argumento. Detalhado. Porque quando passar por aquela porta, você tem um tiro, um só. Se hesitar um segundo, se parecer insegura, ele vira o jogo em meio minuto. Marina respirou fundo. Eu começo com o e-mail impresso. Mostro que a cláusula foi incluída sem aprovação do jurídico. Na hora que ele tentar rebater, eu solto a ata.
mostro que ele participou da reunião e sabia de tudo. Quando ele falar que é papel velho sem valor, o senhor ataca com a planilha de custos e revela o rombo dos 8,5 milhões acumulados. Navarro concordou. E a saída? Você disse que tem. Tenho. Como a cláusula foi incluída fora das regras, dá para anular entrando com um recurso por vício oculto na assinatura. Não precisa de processo longo, só uma notificação extrajudicial bem feita e negociar um acordo rápido com a outra parte, que inclusive está em falência técnica e vai preferir 1000 vezes fechar trato do que ir parar na justiça. Em 14 dias, a empresa rescinde o contrato sem gastar mais nada. Dona Célia cruzou os braços. Quanto tempo você levou para montar isso? Umas 2 horas, admitiu Marina. Trocaram olhares. Navarro tirou os papéis do bolso, organizou na ordem certa, e-mail em cima, ata no meio, planilha de custos embaixo. Dona Célia, instruiu, quando eu der o sinal, a senhora confirma que digitou aquela ata. Data, sala, nome dos participantes. Sem firula. Só confirma. Deixa o papel fazer o trabalho pesado. Entendido, confirmou ela. Navarro ajeitou os óculos. Colocou a mão na maçaneta de novo. E o celular de Dona Célia vibrou. Ela olhou para o visor. A cara mudou. O que foi? Perguntou Marina. É a Sílvia, secretária do Roberto. Mostrou a tela. A mensagem dizia: Célia, o Roberto mandou o segurança bloquear a entrada de quem não tiver na lista da reunião. Já tem um guarda aí fora. Marina olhou para o Navarro. Ele olhou para o corredor. Lá longe, atrás do vidro que separava a área do salão, dava para ver um segurança de braços cruzados. Ele viu a gente subindo, pensou Marina. Ou alguém avisou, completou Dona Célia. Navarro ficou quieto uns segundos. Não parecia assustado, parecia calculando. A convocação da auditoria precisa ser registrada no sistema antes de entrar. Murmurou, pensando alto. Preciso de um computador para finalizar o protocolo. Minha mesa é nesse andar, disse Dona Célia. 2 minutos. A reunião já começou, alertou Marina. Eu sei, respondeu Navarro. Mas se entrarmos sem protocolo, a gente dá a desculpa perfeita para ele anular tudo que a gente falar. Perder 2 minutos é melhor do que ganhar um round que vão anular amanhã por questão de regra. Correram. Dona Célia ligou o notebook. Navarro entrou com o login da auditoria, preencheu o formulário de convocação, colocou o número do processo e o título. Indício de desvio financeiro, contrato mundial, refino reunião de balanço mensal. Apertou enviar. O sistema processou por 3 segundos que pareceram 30. Aprovado. Navarro puxou a folha da impressora, dobrou e guardou no bolso. O relógio marcava 13h08. Foram para a porta. Andaram reto em direção ao vidro. O segurança viu eles chegando. Endureceu a postura. Reunião fechada, só para convocados. Navarro mostrou o papel. Colocou na mão do segurança com a calma de quem não está pedindo favor. Convocação oficial da auditoria, registrada no sistema às 15h06. Protocolo ativo. Pode consultar na rede se quiser confirmar. O segurança olhou a folha, olhou a cara de Navarro, olhou o crachá de diretoria, abriu o vidro. Os 3 entraram. Faltavam uns 10 metros até a porta do salão. Marina andou no ritmo, sem desviar o olhar. Do outro lado da madeira, já dava para ouvir a voz de Roberto. Segura, ritmada, conduzindo a reunião do mesmo jeito que conduzia tudo na empresa, como se o resultado já tivesse sido decidido antes do começo. Dona Célia ficou atrás. Navarro pegou a maçaneta. Olhou para Marina pela última vez. Ela concordou com a cabeça. Ele abriu a porta. O salão principal estava cheio. 12 executivos em volta da mesa oval. Telão ligado. Copos de vidro com água. E Roberto no fundo, com aquele ar de rei intocável que combinava tanto com ele e que ia desmoronar em 30 segundos. Roberto virou devagar, com a lentidão de quem não corre porque não precisa. Olhou para o Navarro primeiro, depois para Dona Célia, depois para Marina.
E voltou para o Navarro, com aquele sorriso que ele ensaiava desde que viu eles chegando. Marcos, que surpresa! Falou com um tom que mostrava que não estava surpreso nenhum. Convocação oficial da auditoria. Protocolo no sistema. Disse Navarro, largando a folha na mesa sem dar importância. Roberto ignorou o papel. Você vai interromper minha reunião de balanço por causa de uma estagiária que não conseguiu resolver um exercício básico? Abriu os braços, varrendo a sala. Vocês fazem auditoria ou administração de creche? Uns executivos riram. Fernando, que Marina reconhecia bem, riu antes de todo mundo. O documento está dentro do regulamento, Roberto. Cortou Navarro. Tá, concordou Roberto, com aquela simpatia que doía mais que xingamento. Seu apego à burocracia nunca falha. Levantou, andou até a borda da mesa e apoiou as mãos na madeira. Deixa eu ser claro na frente de todo mundo, já que o rumo da reunião mudou. Fixou o olhar em Marina. Eu passei um teste para essa menina há algumas horas. Um problema real, complicado, que gente com anos de estrada não conseguiu resolver. Ela aceitou. Passou a manhã inteira nisso. E apareceu na minha sala há pouco me mostrando um e-mail de 36 meses atrás que não tem validade jurídica nenhuma. Fez uma pausa para o peso das palavras cair. E agora volta, com o prazo estourado, acompanhada do diretor de auditoria, só para atrapalhar uma reunião de diretoria. Balançou a cabeça devagar. Eu entendo sua vontade de aparecer, Marina. Juro que entendo. Mas tem uma linha entre ser proativa e não ter noção do próprio lugar. A sala inteira estava em silêncio. Alguns executivos olhavam para Marina, outros para o Navarro, calculando onde aquilo ia parar. Roberto voltou para o lugar, sentou, cruzou as mãos na mesa. Marcos, se você realmente tem um assunto sério de auditoria, a gente agenda amanhã cedo. Agora eu preciso fechar esse balanço. Virou para o telão, dando o assunto por encerrado. Roberto, a voz de Navarro saiu calma, suave, daquelas que fazem a sala inteira prestar atenção justamente porque são baixas. Auditoria não adia reunião quando se trata de um desvio de R$8.500.000 causado por uma ordem ilegal e comprovada. A luz do telão continuava acesa, mas ninguém olhava para ele. Roberto não virou na hora. Ficou de costas uns segundos. Pareceram horas. Quando virou, ainda tinha o mesmo sorriso, mas estava meio duro. Daqueles que a gente mantém por hábito, não porque combina com o momento. 8.500.000. Repetiu. Número específico. De onde você tirou isso? Navarro ficou em silêncio. Olhou para Marina. Era o sinal. Marina soltou o e-mail na mesa. Empurrou até o meio, na vista de todo mundo. Em março de 36 meses atrás, o senhor autorizou por e-mail a inclusão de uma cláusula no contrato mundial sem consultar o jurídico. O e-mail está aqui, com data, remetente e destinatários. Fernando apoiou o peso na mesa para ler. Roberto pegou a folha com 2 dedos, com o desprezo de quem pega algo que não merece sujeira. Eu já vi isso e te expliquei que um e-mail velho sem valor legal, completou Marina. O senhor disse exatamente isso, então eu trouxe o valor legal. Colocou a ata no meio da mesa. Ata da reunião de diretoria do mesmo mês, digitada pela secretária da época. Olhou para Dona Célia, perto da porta. Dona Célia, a senhora digitou essa ata? Fui eu, confirmou. Seca, sem rodeios. Nesse documento está registrado que o senhor Roberto participou da reunião onde discutiram o contrato mundial, foi informado da rejeição total do jurídico àquela cláusula e, mesmo assim, autorizou a inclusão dela 3 dias depois por um meio fora do regulamento. O ar na sala mudou. Fernando perdeu o sorriso na hora. Encostou as costas na cadeira. Um diretor do lado esquerdo pegou a ata e começou a ler. Roberto levantou. Isso é suposição. Esse papel não prova má-fé nenhuma.
Decisão de diretoria envolve isso também. Marina soltou a planilha de custos na mesa. Dessa vez a sala inteira se mexeu. Comparativo entre o custo original do contrato e o rombo financeiro causado por essa cláusula ilegal. 36 meses. 8.500.000 em dinheiro jogado fora, que ficou escondido porque os balanços apresentados nessa mesma sala tinham números adulterados. Silêncio. Absoluto. Abafado. O diretor que lia a ata congelou num parágrafo, leu de novo, passou para a página seguinte. Os números dessa folha não batem com os que a gente viu na avaliação do último trimestre, murmurou baixo, quase para si mesmo. Outro executivo levantou para ver. Roberto fixou os olhos na planilha, depois no Navarro, depois na Marina. E pela primeira vez no dia não tinha resposta pronta. Isso precisa de uma auditoria séria antes de qualquer... A auditoria já foi feita, cortou Marina. E a solução já está traçada, respirou fundo. A cláusula pode ser anulada por vício oculto na origem. Com uma notificação extrajudicial bem embasada, a empresa consegue um acordo rápido com a outra parte, que também está em falência e vai preferir um desfecho pacífico a ir para a justiça. Prazo, 14 dias. Custo extra, 0. A sala emudeceu de vez. Roberto continuava de pé, as mãos apoiadas na mesa, os olhos fixos nela. O sorriso de escárnio tinha sumido. Quem quebrou o silêncio foi o diretor da esquerda, o que segurava o relatório. Largou o papel na mesa com cuidado, olhou para o Fernando. Não falou nada. Mas a cara falou tudo. Fernando desviou o olhar. Uma executiva no fundo, que Marina nem sabia o nome, pegou a planilha e comparou com uns dados no computador. Teclando rápido. Parou. Voltou para o menu anterior. Parou de novo. Os valores do balanço anual. Falou devagar, sem tirar os olhos da tela. Tão completamente diferentes disso aqui. A sala começou a murmurar, baixo no começo, aquele tipo de conversa entre dentes que surge quando ninguém quer ser o primeiro a falar o que todo mundo já pensa. Roberto ainda mantinha a postura. Isso merece uma análise aprofundada, fora desse clima de... Roberto, cortou o diretor da esquerda, sem desrespeito, mas sem dar espaço. Deixa a menina terminar. Foi a primeira vez no dia que alguém falou algo assim. Marina entendeu, mas manteve a cara neutra. A solução está pronta, continuou. Se quiserem, eu entrego uma cópia para cada um aqui. O caminho jurídico é sólido, o prazo é realista e o custo extra é 0. A empresa consegue enterrar esse contrato em 15 dias, se agir agora. A executiva do computador levantou a vista. Quem mais tinha acesso aos arquivos originais antes da adulteração? Ninguém respondeu. A sala inteira olhou para o Roberto. Ele abriu a boca. Fechou. O executivo que tinha rido de manhã, na hora que Roberto lançou o desafio, agora estava de braços cruzados, olhando para o tampo da mesa. Fernando pegou o copo, bebeu água, devolveu para o lugar. Evitou olhar para o Roberto. Um diretor mais velho, que ficava no canto e quase não falava, levantou devagar, pegou a ata, pegou o e-mail, alinhou os dois na mesa. Marcos, perguntou olhando para o Navarro, você vai registrar isso como denúncia formal de auditoria? Já tem protocolo ativo, respondeu Navarro. É registrado no sistema às 15h06. O diretor mais velho confirmou com a cabeça. Roberto andou em direção à porta. Vou pegar os documentos originais para analisar direito. Ninguém tira nada dessa sala, decretou Navarro, com a mesma voz calma, mas com uma autoridade que ele não tinha minutos antes. E peço que o senhor ocupe seu lugar até o fim da reunião. Roberto parou, e pela primeira vez, o homem mais temido do andar não soube o que fazer com as mãos. Procurou uma saída,
Virou para o grupo com a postura clássica de controle. Peito aberto, olhar erguido, usando aquele tom pesado que usava quando precisava lembrar os outros de quem mandava ali. Eu sei como isso parece, mas vocês conhecem minha história aqui. Mais de uma década, números sólidos. Uma decisão tomada há 36 meses, num contexto que a maioria aqui desconhece, não pode levar a um linchamento público, numa reunião mensal, e muito menos puxado por uma estagiária. Completou o diretor mais velho, seco, sem querer machucar, só terminando a frase. Roberto calou. Roberto, continuou o senhor, eu tô nessa empresa há 18 anos, vi você crescer, e por isso mesmo preciso falar na sua cara. O que tá nessa mesa não é achismo, é documento, com data, assinatura e valor. A sala ficou sepulcral. O telão ainda estava ligado. Os números do balanço mensal ainda estavam na parede. A mesma reunião que Roberto presidiu tantas vezes, com o mesmo roteiro, o mesmo final. Vou acionar o RH agora, determinou Navarro, e o jurídico antes do fim do expediente para iniciar o protocolo de auditoria interna. Fernando levantou, andou até a porta, saiu sem falar com ninguém. Um executivo pegou o celular, outro fechou o notebook. Roberto ficou parado na cabeceira, a cadeira dele, a que sempre foi dele por mais de uma década, e ali, naquele lugar, ele encolheu. Não de repente, devagar. Primeiro o peito, depois a postura, depois os olhos que antes guardavam o contra-ataque perfeito. Eu só quis proteger a empresa, falou. Baixo, parecia monólogo. O caminho que escolhi naquele dia era o menor dano possível. Isso vai ser apurado no processo, respondeu Navarro. 2 caras do RH entraram pela porta que Fernando deixou aberta. Trocaram palavra com Navarro. Um se aproximou de Roberto. Seu Roberto, precisa vir conosco. Ele olhou a sala pela última vez. Nenhum executivo sustentou o olhar. Saiu. Deixou os papéis. Deixou a arrogância. Deixou aquele andar largo de quem achava que era dono do prédio. A porta fechou e a sala principal caiu num silêncio que ninguém ousou quebrar. Marina continuava de pé no mesmo lugar, os braços caídos, a pasta ainda encostada no peito. O diretor mais velho levantou, foi até ela e estendeu a mão. Excelente trabalho. Ela apertou. Não sorriu, só respirou fundo. Daquele tipo de respiro de quem carregou peso demais e de repente aliviou. A sala foi esvaziando aos poucos. Os executivos saíam de 2 em 2, trocando frases baixas, com a cara de quem precisa digerir o choque antes de opinar. Navarro ficou conversando com o diretor mais velho. Dona Célia encostou na parede do fundo, segurando a pasta dela contra o estômago, com um sorriso que nem disfarçou. Marina pegou os papéis da mesa, alinhou, guardou na pasta. Ainda se sentia estranha dentro da própria pele depois de tudo aquilo. Navarro se aproximou quando a sala esvaziou. Vai ter que prestar depoimento oficial para o processo. Provavelmente semana que vem. Pode contar comigo, disse ela. Eu sei. Ele fez uma pausa. Você foi brilhante lá dentro. Ela concordou com a cabeça. Ele foi embora. Dona Célia esperou o último terno sair para andar até ela. Quando chegou perto, ficou em silêncio um tempo. Depois, apoiou a mão no ombro dela por 2 segundos. Nenhum discurso de superação, nenhuma frase pronta. Só isso. E bastou. As duas saíram juntas. Pegaram o elevador sem falar nada. Desceram até a recepção, atravessaram a porta. Lá fora, o sol da tarde batia no asfalto quente de São Paulo com aquela força que tem quando o dia pesou toneladas. Marina parou na calçada. Ficou olhando o trânsito um tempo. Depois tirou o celular do bolso e ligou para a mãe. Chamou 2 vezes. Alô, filha, tudo bem? Tudo, respondeu Marina. Só liguei para ouvir sua voz. 21 dias depois, a mesa de Marina continuava no mesmo lugar, lá no fundo do corredor, espremida entre a copiadora e o arquivo de metal.
mas ninguém mais passava por ela sem dar bom dia. A auditoria confirmou ponto por ponto o que os documentos mostravam. Roberto foi afastado no mesmo dia e 15 dias depois assinou a saída da empresa. O contrato mundial avançava em negociação extrajudicial, exatamente como Marina tinha sugerido. Previsão de encerramento: 10 dias úteis. Numa sala do 12º andar, Roberto jogava as coisas dele numa caixa de papelão. Um vasinho, umas fotos, uma caneta de metal que ele usava em reunião importante. A secretária, que ria de todas as piadas dele, não apareceu para se despedir. Ele andou pelo corredor que sempre andou, mas dessa vez ninguém desviava para deixar ele passar. Marina estava na copa numa sexta de manhã, quando a executiva do computador, Andréia, entrou para pegar café. Trocaram bom dia. Andréia parou do lado da máquina, com aquele jeito de quem tem algo a dizer, mas não sabe como. A gente teve reunião ontem, soltou, para reestruturar a divisão de orçamento. Seu nome apareceu na pauta. Marina ficou quieta. Vão abrir uma vaga de analista júnior. Não é programa de trainee. Andréia pegou o café. Fica de olho. E saiu. Marina ficou com a caneca quente na mão um tempo. Analista júnior. O sonho que ela perseguiu por 5 anos de faculdade bancada servindo mesa. O sonho que parecia impossível quando entrou na empresa 90 dias atrás, sem acesso à rede, espremida no fundo do corredor, cercada de gente que não trocava palavra com ela. Bebeu o café devagar, sem pressa. Naquela mesma sexta, quase no fim do expediente, ela passou pela recepção e viu uma menina, recém-contratada, com a bolsa pendurada, o crachá sem foto, aquela cara de tensão de primeiro dia que Marina reconhecia bem. Uma secretária passou reto por ela. A menina ficou parada no meio do saguão, procurando alguém conhecido, perdida. Marina parou. Podia seguir. O dia tinha sido puxado. Sexta à noite, todo mundo quer ir para casa. Mas ela foi até a menina. Primeiro dia? Isso, respondeu a menina, soltando o ar de alívio por encontrar alguém que falasse com ela. Estagiária de finanças. Me perco todo nesse labirinto. Eu sei bem como é, garantiu Marina. Vem comigo. Essa história mexeu comigo de um jeito que ainda estou tentando processar. Porque, no fundo, não é sobre uma estagiária que venceu um desafio. É sobre uma pessoa que passou a vida inteira ouvindo que não tinha lugar ali, que devia agradecer as migalhas e esconder o talento imenso que carregava. E ela aguentou muito tempo calada. Isso corrói, mas chega uma hora que a dor de se calar fica maior que o medo de se levantar. E quando Marina se levantou, ela não precisou gritar. Levantou com papel na mão, com palavra certeira, com a postura de quem sabe que a verdade não precisa de estardalhaço. Isso mexe comigo, porque eu conheço gente assim. Talvez você também conheça. Talvez você seja assim. E se for, quero que grave isso. Não ter holofote não significa ser menor. Muitas vezes significa só que o ambiente se recusa a olhar. Se essa história te tocou de alguma forma, se te deu raiva, te prendeu, te fez prender a respiração em alguma cena, deixa seu like. É o jeito mais direto de me avisar que esse formato funciona e que vale a pena continuar trazendo essas narrativas para você. Me conta nos comentários de onde você está assistindo hoje. Juro que leio todos e respondo com todo carinho quem tira um tempo para escrever. Isso significa mais do que vocês imaginam. E se você acredita no impacto desse conteúdo, aperta o botão de se inscrever para não perder o que vem por aí. Cada inscrito novo é o combustível que me move. Eu tô aqui por vocês. Não vai embora ainda. Escolhe um dos 2 vídeos que estão aparecendo na tela e continua comigo. Te vejo do outro lado.